Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? Teremos aí o clássico nesse domingo entre a equipe do Vasco e Flamengo. Quem será que vai passar para a grande final do Campeonato Carioca? O Flamengo teve a vantagem aí no jogo de ida, venceu por 3-2 e agora joga por um empate para poder se classificar para a final do Campeonato Carioca. Mas nada está perdido ainda para a equipe do Vasco. Se o Vasco vencer por 1-0, o Vasco leva e se classifica para a final do Campeonato Carioca, né? O grande problema é que o Vasco perdeu para o ABC no meio de semana na Copa do Brasil, né? Essa desclassificação aí foi muito dura para a equipe do Vasco. Os torcedores cobraram muito aí a postura do time, que não jogou nada mesmo contra a equipe do ABC, né? E nos pênaltis aí, mais uma vez o Pedro Raul perdendo pênalti com a equipe do Vasco. O torcedor fica muito irritado com essa situação do Vasco e agora vamos ver como que vai ser no clássico entre Vasco e Flamengo. O mando de campo desse jogo é da equipe do Vasco, então o Vasco comanda aí a venda de ingressos, galera. E bora acompanhar mais um corte aqui do ESPN falando tudo sobre Vasco e também sobre o confronto aí contra o Flamengo. Repetir a escalação do time que ganhou do Flamengo, não do que perdeu. Mas eu acho que é possível. Acho que é a coisa lógica, né? Você monta um time, esse time ganha do Flamengo. Aí você muda, põe outro, o time perde do Flamengo. Vai com a forma que deu certo. A escalação do segundo tempo do jogo de ida, no caso da semifinal, a formação que venceu, ele tem momentos ali que ele enfrenta o Flamengo. Sim. Enfrenta o Flamengo minimamente de igual para igual, se não de igual para igual, ele consegue passar alguma dificuldade ao Flamengo. Eu acho o que muda, eu tô com o Zé, o que muda é que, diferente dos outros jogos, dos outros clássicos, onde ele talvez esperava para espetar, para sair em velocidade, o Vasco entra em campo precisando de um gol. Entra em campo precisando de um gol. E eu não consigo imaginar que o Flamengo vai entrar em campo para se fechar. Então a coisa em algum momento vai estar ali, se não tão aberta, o Flamengo controla a bola em seu pé, porque tem qualidade para isso, dificulta para o Vasco, e aí se afoba. Aí o adversário se afoba, aí fica ansioso, o Flamengo espeta em algum momento, chega, porque o adversário está afobado, o tempo passa, e aí o tempo joga a favor do Flamengo. Eu acho que não é simples, mas eu também não sei se o cenário vai se repetir do primeiro jogo, lá da vitória por 1-0, primeiro confronto, não do primeiro jogo da semifinal, mas aquela vitória por 1-0. Não sei se vai se repetir também. Ali o Flamengo entra com o pé no acelerador. 10, 15 minutos ali. O Vasco tem que mudar de atitude, vai ter que pressionar, não pode ficar esperando. Ele tá, e o Vitor fala, eu não vou mudar meu estilo, eu vou entrar para vencer, para jogar, não vou... Então, mas o Vitor precisa do resultado, né? Assim, quando a gente fala de precisar do resultado, a gente lembra do Vitor Pereira do ano passado, né? Onde ele trabalhou muito com isso. A minha necessidade é que é o resultado, eu preciso passar, eu preciso ganhar, então é assim que eu vou jogar e tal, e ponto. Com todas as dificuldades que ele tinha lá no Corinthians, com relação ao elenco e tal. Esse final de semana, cara, ele precisa do resultado. E ele joga com empate. E ele precisa, mais do que jogar bem esse final de semana, o Flamengo precisa eliminar o Vasco, precisa ir para a final do Carioca. Mas eu acho que ele precisa fazer as duas coisas, Júlio. Ele precisa fazer as coisas, mas a última vitória contra o Vasco facilitou um pouco mais para ele. Claro, aliviou o clima. Tem uma vitória, teu vestiário fica mais leve. Aí você fala, opa, vamos para a próxima. E a derrota a derrota do Vasco ontem ajuda ainda mais. Porque o Vasco vai ter que sair da zona de conforto dele. E vai deixar o Flamengo talvez entrar na zona de conforto, de jogar tranquilo, sem a responsabilidade e a necessidade de ganhar o tempo todo a qualquer custo. Aí o Flamengo vai poder jogar com as suas características, fazer o futebol bonito, porque já ganhou contra o Vasco. Convenceu? Não convenceu, porque o Vasco jogou de igual para igual contra o Flamengo. Em determinados momentos do jogo, no segundo tempo em especial, o Vasco jogou de igual para igual. O Arrascaeta empatou o jogo. Não é que foi o Vasco que empatou o jogo, o Arrascaeta empatou o jogo. Né? E se você observar, foram falhas. Falha do zagueiro, que entregou a bola para o Pedro, o terceiro gol. E aí não estou tirando os méritos do Flamengo, não estou falando isso. Estou falando só que será um novo jogo. Estratégias novas, porque mas são ele teve situações pela primeira diferentes. vez uma semana para trabalhar e com paz. Sim. Essa semana, paz. Você ouviu falar do Flamengo essa semana? Você não ouviu falar nada lá no Flamengo. Tá tudo bem, tá tudo ganhou, tranquilo. E eles tiveram uma semana para trabalhar, para treinar. Então é um outro cenário também para o Flamengo, um outro momento do Flamengo. Vê como a coisa mudou. Quando o Flamengo pegou o Vasco a primeira vez, né? A gente estava falando, é uma distância que diminuiu, ou o Vasco está empolgado, o Vasco ganha, muda tudo. De repente, em uma semana, o Vasco é eliminado pelo ABC, perde a vantagem para o Flamengo ganha o que precisava, dá uma aliviadinha. O calendário intenso tem disso. E mudou completamente. Deixa eu ouvir o Fã de Esportes, tem vídeo? Você gosta de vídeo? Mandem vídeos, mais vídeos. Atenção, vamos lá.
Então, só tá provando a minha teoria que o Barbieri é limitado, né? Ontem ele deu mais uma prova disso. Marlon Gomes, ele atua bem pelo meio. E o Alex Teixeira atua bem pelas pontas. Ele inverteu. Ele colocou Marlon Gomes na ponta e Alex Teixeira no meio. Aí não dá, né? Sim, acho que a diretoria já tem que começar a pensar no plano B. Ou melhor dizendo, plano D, de Dorival Júnior. Eita! Olha, parece que não é só né? Não é só o torcedor do Vasco que pensa no Dorival. Tem alguns outros torcedores que também pensam no Dorival. Tem mais vídeo aí, vamos lá. Vem aqui deixar uma pergunta para vocês. Manda. Por que o Pedro Raul foi o último a bater na série? Não foi muito peso para ele, tendo em vista que ele já perdeu 2 pênaltis? O Barbieri não poderia ter colocado outro e ter preservado esse jogador nesse momento? É um ponto. O que vocês acham? Obrigado, grande abraço. É um ponto. Elias Barbosa, diretamente de Teresina, Piauí, novamente pro F90. Depois do jogo de ontem, cheguei a uma conclusão. Qual? Meu filho Theo aqui chuta melhor do que o Pedro Raul. Tá de brincadeira, viu, Pedro Raul? Parabéns aí, né? Parabéns ao casal. Parabéns, né? Acho que o bebê não Muita vai chamar saúde aí Pedro pro nem Theo. Raul, hein? Nem dos dois. Nem dos Já dois, é o né? Theo. E o Theo venha com saúde e com muito amor aí pra vocês. Isso, e quem sabe se ele chuta bem, Eu quem já tá sabe... sofrendo na barriga. Quem sabe essa criança é um investimento, né? Para no futuro essa família ficar milionária, né? Ele está chutando bem, né? Futebol sabe como é que é, né? Mas só para responder o fã de esportes aí com relação ao Pedro Raul, ele é o quinto, né? O quinto, é o pênalti decisivo. E acho que até para ser justo, a gente comentava aqui, valia esse questionamento antes mesmo da cobrança. Não é engenheiro de obra pronta. Valia esse questionamento antes mesmo da cobrança. Mas aí é do treinador. É ele que vai sentir ali como é que tá a cabeça do cara, se o cara pediu para cobrar. Porque tem uma imagem ali, tem uma informação, parece que o Barbieri vai rodando a galera, o Pumita pede para bater, então ele vai sentindo ali. Se o Pedro pediu também, ele olhou pro cara, ele sentiu confiança, ele falou que ali naquele momento ele ia revirar, eu não teria... É porque parece que é fácil falar agora, mas o debate valeria antes também. Não colocaria ele com esse peso. Mas aí você errar o quinto, errar o terceiro, errar o segundo. Você tinha gente ali para bater, por exemplo, que ele falou, pensar em outra possibilidade. A gente até citou aqui o caso do Léo. Eu acho que o mais importante sincero, é você botar o melhor batedor no começo. Para não correr o risco de acontecer o que aconteceu na Copa do Mundo com o Tite e o Neymar. Botou o Jair. O Jair abriu. Então, a lógica para mim tem que ser essa. Os melhores batedores têm que ser os primeiros. Então, realmente, tá certo. Porque você vai convertendo, em tese, você vai convertendo e você vai jogando responsabilidade pro adversário. Se eu não me engano, deixa o problema pro outro, se eu não me engano, ele foi de Jair, que tinha feito gol em cobrança já, o único. O único que tinha acertado. Ele foi de Miranda, porque o Miranda já tinha batido. Quem é o terceiro ali? Eu não sei se já foi o Pumita. Acho que o Pumita foi o quarto e o Pedro Raul o quinto. Nenê, que tem essa característica. Nenê, Pumita... Talvez o Léo ali? Tem uma coisa dentro do vestiário, vai no campo, e aí não é... Eu vou tentar explicar por que muitas vezes o cara do time fica em quinto para bater. E não estou dizendo especificamente no caso do Pedro Raul, né? Que normalmente o quinto pênalti decide. Normalmente o quinto pênalti sai, vai fazer a festa e o caramba tal. Sai teoricamente, né? Muitas vezes sai como um grande herói, porque bateu o pênalti que deu o título e tal. Então tem muito isso dentro dos vestiários e no campo. Muitas vezes. Era aquela grande polêmica do Flamengo e Galo da Supercopa. O Gabriel ficou esperando qual ia ser o pênalti do título. É por isso. O Neymar bateu o último quando o Brasil foi campeão olímpico no Rio de Janeiro 2016. Deixaram para ele bater o quinto, né? Ali, chegou até ali, ele bateu e o Brasil foi campeão. Saiu o Neymar como grande vitorioso. Mas é um risco, né? É um risco. Assim, para mim, essa é a minha opinião. Pensar. Mas só que agora antigamente você não podia mudar. Então era o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Você passava a lista e não podia. Hoje não, hoje você pode mudar. Então o treinador, é que não sei se o treinador está no campo, né, para decidir. Porque o treinador, ele passa... Não, ele na beirada e os jogadores o jogador fica ali. Então eu não sei como é que funciona essa comunicação. Você fala, não, bato eu, bato aquilo. Vem cá, você e tal, como é que funciona? Não, ali. É isso. Pô, só que o melhor ou ele abre ou ele fecha. Quando você faz isso, você já jogou um elefante nas costas de um e já tirou a confiança toda. É você não. Você não. Pelo amor de Deus, esse aí não. Saca o cara antes. Tá terminando a prorrogação, o tempo normal, vai direto pra pênalti. Saca o cara, tira o cara pra ele não ser nem opção. É o seguinte, voltando pro clássico, foi até para responder o nosso fã de esportes, né? Agora, é o seguinte, a gente tava de Pedro Raul, legal, mas um bom jogo do Vasco, ele vai passar pelo André e pelo Jair, certo? Certo?
E a dupla... Passa pelo meio de campo, então, que o Vasco hoje tá rateando ali. E a dupla não rendeu ainda. Aí você fala, mas o André acabou de chegar. E eu concordo. Só que assim, o tempo é curto. Será que quando o André engatilhar já é tarde demais? Esse é o jogo para... Eu discordo que a dupla ainda não rendeu. O André fez um segundo tempo muito bom na estreia dele contra o Flamengo. Muito, muito bom. E só, né? Mas aí é claro que fica aquela coisa aí, depois sacou o Rodrigo. Será que com o Rodrigo seria melhor? Eu acho que facilita para o André, né? Eu acho que você, o Barbieri disse que entende o Rodrigo e o André ocupando na mesma faixa. Ou é um ou é outro, não vão ser os dois. Então não seriam os dois juntos. O Barbieri explicou isso. Eu acho que você não deve abrir mão de qualidade. Acho que você precisa encaixar. E o Vasco hoje ainda não encaixou esse novo meio de campo com o André e com o Jair, quer quem seja o terceiro homem ali. Eu tenho muitos questionamentos em relação a isso, né? Você contratar um jogador para ele ficar 1 mês e meio e depois ele ir embora. 3, né? 3, né? Mas daqui a pouco ele vai para a seleção, né? Vai ficar 1 mês e meio, mais ou menos isso, não é? Não, ele fica um pouquinho mais, ele já vai para a seleção. Ele já está agora no mês de março, abril, maio, aí junho é que tem a sim, entendeu? 3 meses de utilização. Eu acho difícil, porque... Eu acho difícil contratar jogador ruim assim, Zé. Não, eu sei que ele é bom jogador. Só que aí o ruim você coloca, você já tira. Não, o cara não tá bom, ele já vou tirar, não, beleza, tal. Agora o jogador bom, como é o caso do Andrei, depois você dá liga. Nós estamos falando aqui, não dá liga, vai dar liga. Daqui a pouco dá liga porque são bons jogadores. Aí você encaixa o time, Campeonato Brasileiro. Aí chega uma hora e você fala assim, putz, o Andrei não tá. Só que corre o risco do Andrei, tem grandes possibilidades do Andrei ser o cérebro desse time, pela capacidade que ele tem. Aí daqui 3 meses ele está fora, ou 2 meses e meio está fora, vai. Como é que vai funcionar? Aí ele vai ter que reconstruir tudo isso, porque o Vasco só vai jogar o Campeonato Brasileiro. Então, para reconstruir isso, será que o Vasco, por exemplo, se você participa de mais competições, você tem a possibilidade, joga um dia você, joga outro dia você, joga outro dia você e tal. Quando você vai jogar só o Campeonato Brasileiro, é quarta e domingo, às vezes você vai ficar uma semana sem jogar, às vezes não. Só que o jogador tem uma possibilidade maior de recuperação e de poder jogar. No caso do André é isso. O risco que se corre é você ter um ótimo jogador, um jogador fundamental, jogador que pode se tornar o cara cerebral desse time do meio campo, que é distribuir o jogo, se posiciona, faz o time da frente chegar, né? E aí você chega quando o cara está no auge, quando o seu time encaixa, ele fala assim, obrigado, um abraço, até mais. Eu também gostaria de contar com um jogador como esse. Mas como é que fica o planejamento, por exemplo, para o próprio Vasco? Se fosse para o Flamengo, que tem várias peças de reposições nesse sentido, seria muito mais fácil. Muito mais fácil. Você vê o problema que nós estamos falando? O problema não, os desafios do Vitor Pereira. Sim. Gerson, Everton Ribeiro. Acomodar esse povo todo. Gerson, Everton Ribeiro, você tem Cebolinha, daqui a pouco tem Bruno Henrique. Aí você pega o Vasco. Andrei, com a mesma qualidade, vamos dizer assim. Calaça, o Rodrigo. O Andrei é um cara acima da média, eu acho. Acima da média. Sim. Né? Você não tem uma peça para substituir a altura nesse sentido. Aí você vai ter que mudar um pouco, talvez você mude até as suas características. Porque eu tenho certeza que daqui a pouco, quando encaixar esse time vai jogar. Tem qualidade para jogar. Talvez contra o Flamengo vai se defender, contra outros times que são um pouco mais fortes, por característica também vai ficar um pouquinho mais fechado, mas em determinados momentos vai ter que jogar. Ontem, o time teve que jogar, teve dificuldades. Daqui a pouco ele não vai ter, como o Pedro falou, vai engrenar, tem um tempo certo, vai poder tem mais tempo para treinar agora porque está fora do campeonato. Aí você pega e fala assim, agora o time está voando. Aí o André vira para você, Pedro, obrigado. Obrigado, estou indo embora. Estou indo embora. Por isso que eu perguntei aquele dia para o Barbieri se está sendo preparado alguém e tal. É bom, mas... Tem uma pergunta que não pode faltar em classe. É uma pergunta clichê. É aquela pergunta que toda vez que tem um clássico, ela aparece numa mesa redonda, se bem que isso aqui não é redondo, né? Qual? Mas enfim. Quem precisa mais da classificação? Porque olha só, tá tudo bacana na semana do Flamengo, certo? Mas aí pinta domingo, o Vasco vai lá, dá aquela beliscada, aí os caras vão olhar e falam, ih, caramba, o Vitor Pereira perdeu outra possibilidade de título. Ele não vai chegar nem na final do Carioca. Bum, vem tudo de novo. E o Vasco, que parecia que estava tudo certinho, agora a pressão da eliminação para o ABC. Por isso você falou que ontem, que era mais importante, inclusive, a classificação ontem. Porque aí estava classificado na Copa do Brasil, de repente perde, mas jogando bem domingo, acontece e tal, é do jogo e o Vasco segue a vida. Clássico. Mas ontem já meteu uma pressão danada. Você viu o pessoal já falando do Barbieri? Muda... Quem precisa mais desta classificação domingo? Vou começar por você. A resposta mais fácil do mundo. Então vai lá. Mengão.
É mesmo? Mengão, porque assim, ele já tinha um Acho que a vida do favoritismo. Barbieri vai ficar facinho segunda-feira. Não tô falando que vai ficar facinha, mas é o seguinte, o Flamengo já era favorito. Aumentou o favoritismo. Aumentou o favoritismo, aumentou a pressão, a responsabilidade. E, pelo que a gente estava acompanhando nos últimos dias, últimas semanas, caso o Vitor Pereira não conquiste o Carioca, que foi eliminado agora, há uma boa chance de ele ser sacado. O Barbieri, eu acho que até no projeto do Vasco, SAF, 777, ganhar o estadual seria legal, mas ele não é o time mais forte, entendeu? Não é. Então, tá dentro da normalidade ali, ó. Tentou brigar, competiu. O que foi fora da normalidade é perder do ABC. Mérito pro ABC e tal. Esse ABC no caminho aí que foi forte. Foi forte e tal. Mas é o seguinte, então o Flamengo, para mim, é o que tem mais obrigação de ganhar o jogo. Ele tem mais time, ele tem mais investimento, no momento, nessa semana, tá com vantagem, descansado. Então o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco? Tem. É isso? Tem, eu acho que tem. Pelo gigantismo, pelo tamanho, investimento, pelos fracassos do ano. Porque o Vasco agora teve um fracasso recente, muito recente. E é um fiasco, um fracasso. O Flamengo tem mais no ano. Mas esse do Vasco... A conta do Vasco não é tão grande quanto a do Flamengo em termos de decepção esse ano, Eu concordo por quantidade, entendeu? mas esse fiasco contra o ABC é maior do que qualquer um do Flamengo. O Você vai problema falar- é que tem uma quantidade. Tem uma quantidade muito séria, mas se ser eliminado pelo ABC, com todo respeito, de novo, você falou, né? O time que tem mais títulos, é mais que o Rangers. 57 títulos estaduais tem um ABC. Bom argumento seu. Só que aí é o seguinte, é o ABC, cara. Não foi a derrota pro Palmeiras, não foi a derrota no Os Mundial. times do não foi Nordeste a Del Valle. estão encurtando diferença Não, para os times do faz Sudeste. já há algum tempo, A Copa já há algum Nordeste tempo. ajuda muito nisso, Algum né? tempo. Então, Mas assim, ainda assim, há uma diferença ainda de investimento, mas esse gap, como gosta de dizer o Zé, o gap tá menor. você que usou a palavra obrigação para falar do Vasco contra o ABC, você usa obrigação, que nem ele usou, que o Flamengo tem obrigação de ganhar do Vasco e ir para a final? Em algumas porcentagens, não digo que é obrigação 100%, porque aí é uma rivalidade, né? Há uma disputa de uma coisa que minimiza ou diminui essa diferença que existe entre um e outro. A rivalidade é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque o Vasco só jogou contra o Flamengo da forma como jogou, porque existe uma rivalidade histórica entre eles. Então a tensão é diferente, a concentração é diferente, as disputas de bola são diferentes, são muito mais fortes do que um jogo contra o ABC, as estratégias são diferentes. Então tem uma série de coisas ali que mudam um pouquinho minha forma de pensar em termos de obrigação de ABC e Flamengo. O Flamengo, pelo investimento, ele tem realmente o favoritismo. E isso é diferente, o favoritismo é do Flamengo. Se o Vasco tivesse vencido ontem o ABC, continuaria o Flamengo com favoritismo. Mesmo quando o Vasco Mesmo ganhou. quando o Vasco ganhou. O Flamengo Vasco é favorito. favorito. Quando o Vasco ganhou, o Flamengo era favorito no jogo de ida e o Flamengo é favorito no Continua domingo. sendo. Mas obrigação é a palavra? Até por respeito aos clubes e aos elencos e aos trabalhos, a gente precisa pontuar. Tirar o peso do Flamengo é você desmerecer quem está lá. Não. Os caras são os melhores jogadores do Brasil, é o melhor elenco do Brasil. Então, o peso está ao lado do Flamengo. Eu estou com o Bubu. Eu acho tem que um empate eu ainda. acho que é mais importante. Galera, um jogo aí que vai ser bem difícil aí para a equipe do Vasco, né? Já que o Flamengo vai jogar por um empate, mais 1-0 da classificação para a equipe do Vasco. Então o Vasco deve entrar aí nos primeiros minutos aí bem acelerado aí para tentar achar o placar, né? E já a equipe do Flamengo, né? Eu acredito que o time do Flamengo deve vir o mesmo time que jogou contra a equipe do Vasco, né? Eu acho que deve ter alguma mudança aí entre Pablo, né? Talvez deve entrar o Léo Pereira. Ele deve manter os 3 zagueiros com Fabrício, Bruno, Rodrigo, Caio e Léo Pereira. Ele deve jogar hoje com nós temos aí também Thiago Maia, Gesso, né? Ou Vidal. Eu acredito que o Gesso deve ganhar a vaga de titular. Teremos aí Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Eu acredito que hoje o Cebolinha deve ganhar essa vaga, né? Já que o Mateuzinho também se machucou, né? Ele deve improvisar lá o Cebolinha jogando pelo lado direito. Ele não deve utilizar lateral, né? Vai jogar com ala, né? Esse deve ser o time do Flamengo. E já a equipe do Vasco não deve ter muitas modificações também, né? Com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo, Lucas Piton, Andrei, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira, Marlon Gomes e Pedro Raul. Esse deve ser o time do Vasco aí para enfrentar o time do Flamengo. O Vasco precisando reverter um resultado aí, né? Lembrando, se o Vasco vencer por 1-0, o Vasco se classifica, né? Igualdade do placar ainda dá vantagem para a equipe do Vasco, mas nesse jogo o empate dá a classificação para o time do Flamengo. E do outro lado aí temos também o confronto entre Fluminense
e Volta Redonda. Quem vencer vai enfrentar a Volta Redonda ou a equipe do Fluminense.